Estamos de volta e agora o assunto é um pouco diferente. Vamos falar de acordo extrajudicial. O quadro Seu Direito de hoje tem uma nova convidada que vai passar aqui esse mês de maio falando sobre diversos assuntos. Se você tem dúvidas, aproveita para mandar, que a nossa produção está recebendo essas dúvidas para tentar solucioná-las, né? Respondê-las aqui. Roda a vinheta que a gente tem uma convidada especial. Ana Bezerra, jornalista, advogada, nossa colega aqui que participou com a gente durante muito tempo, bem-vinda. Eu tenho que começar o assunto com você, conversando sobre o que é essa questão extrajudicial. E por que eu preciso de um advogado para me ajudar a dividir? Queria também que você me explicasse quais são as suas áreas de atuação até a gente entrar no tema de hoje. Então tá bom, muito obrigada, viu, Paty, pelo convite, obrigada a você de casa também que nos acompanha, e é muito legal a gente falar sobre esse tema, especialmente que eu vou trazer agora para vocês um dado aqui quentinho, que saiu ontem, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, que mostra o seguinte: qual que é a média hoje para o juiz dar uma olhadinha aqui no seu processo? Quanto tempo? 2 anos e 7 meses. Oi? Não é a duração total do processo. Só eu tô falando ele olhar, aqui só para ele olhar, exatamente. E foi nesse contexto que a advocacia extrajudicial ganhou ainda mais de visibilidade. Conciliação, seria essa a palavra para o extrajudicial? Acordos que não precisem ir até o juiz? Envolve também, é por isso que é importante a gente procurar, né, uma advogada especialista nisso. Então envolve também, mas existem vários mecanismos legais dentro da lei, como que a gente vai conhecer aqui hoje, que é uma forma inclusive de prevenir o divórcio. Então a gente vai conhecer aqui esse mecanismo, por exemplo, que é uma forma extrajudicial. Então já está na lei, mas como a gente tem aqui, né, uma cultura de judicializar tudo, a gente corre para o judiciário quando nós teríamos alternativas legais que seriam muito mais econômicas e muito mais rápidas. Né? Então o nosso assunto de hoje é planejamento matrimonial. Ok, a gente está falando sobre esse assunto hoje, a gente está com as borboletas no estômago, estamos felizes. Mas agora vamos trazer para o racional. Vou me casar. Como é que eu faço para planejar como vai ser essa trajetória? Eu não posso simplesmente chegar lá no cartório, quero comunhão de bens, quero comunhão parcial de bens. Como que acontece esse acordo inicial? Então, nesse acordo inicial, a gente entra ali na questão do planejamento matrimonial. E é interessante porque a gente está no mês de maio, que é o mês das noivas. Então, quando você entra nesse assunto, olha só, a gente ali, muitas vezes, com o nosso noivo, né, você já pensa ali, nossa, quanto que eu vou gastar com as flores? Quanto que eu vou gastar ali, por exemplo, na festa, na alimentação? Mas ninguém leva em consideração o planejamento matrimonial. Porque é nesse planejamento matrimonial que a gente vai ali evitar diversos conflitos no casamento. Mas é que eu tenho uma sensação, vou interromper, não consigo. Vamos conversar aqui sobre isso. Eu tenho uma sensação assim, você não vive pensando na sua morte. Exatamente. Você não casa pensando no seu divórcio. Como é que eu desmitifico isso, né? É importante falar sobre isso, né? Eu só vou pensar nas flores, eu não vou pensar no divórcio. Como é que eu tiro essa parte sentimental também, psicológica da coisa? É muito interessante, olha só, quando a gente fala de planejamento matrimonial, a gente está falando aqui do pacto antinupcial também, tá? Então, quando eu falar esses dois termos, você aí de casa já sabe. Pode ser pacto antinupcial ou pode ser também planejamento matrimonial. Quando a gente pensa nisso, normalmente a gente pensa no seguinte: nossa, eu faço um pacto antinupcial só para me proteger em relação aos bens e principalmente para a hora do divórcio. O que muita gente não sabe é que no planejamento matrimonial a gente decide questões como, por exemplo, tarefas domésticas. Oi? Olha aí, agora você ficou interessada, hein? E é interessante porque o pastor estava aqui comentando com a gente, né? Você um dia lava a louça, né? Falou algumas coisas assim. Tava no acordo, querido. E aí terminaram com a frase: amor é atitude. Sabe o que é atitude? É oferecer segurança jurídica ali para o seu futuro esposo, para sua futura esposa. Então você já estabelece, por exemplo, quem que vai buscar os filhos? Quantos filhos eu quero ter? Eu não quero ter filhos. São questões que muitas vezes você ignora antes. Você não quer conversar sobre esse assunto ou você não quer que o outro fique ali constrangido, você não entra nesse assunto. Entendi o e que papel. Quando chega no casamento, muitas vezes vocês podem inclusive chegar ao divórcio porque foram coisas que vocês não conversaram. É um mediador, é uma pessoa que vai estar ali falando de coisas que vocês precisam conversar e pensar até para tomar essa decisão e saber, vai dar para casar desse jeito, porque eu quero ter 2 filhos, você não quer ter nenhum. Como é que eu vou casar com uma pessoa dessa? Então são perguntas que vão acontecendo. Isso. Eu tenho algumas perguntas, a gente gravou, nossa produção gravou algumas perguntas de alguns assuntos e a gente vai trazer para cá de uma forma genérica para você entender o que a Ana Bezerra está falando. Podemos rodar o VT. Se eu não fizer nenhum planejamento, qual regime de bens será aplicado quando eu casar?
Olha aí, que interessante. Muito boa Primeiro, pergunta. explica os regimes que existem hoje. Ó, existem vários regimes de bens. Quais que são hoje os mais utilizados aqui no Brasil? Só um parênteses, a gente é obrigado a escolher um deles. Não adianta. Não adianta. É. Chegar lá na hora, você vai falar. E se você não escolher, vão escolher por você. É isso aí, mas Exatamente. continua. Vivemos em uma sociedade extremamente patrimonialista. Então, o que o direito quer? Ele quer cuidar dos seus bens. E aí, o que ele faz? Ele deixa tudo ali estipulado no ordenamento jurídico. E ele diz o seguinte, Patrícia, você tem ali a iniciativa, você pode escolher qual regime que você quer. Só que existem pessoas que não podem escolher o regime de bens, porque a lei já decidiu por elas. Quem que é um exemplo disso assim? Qual o exemplo que eu posso citar? Uma pessoa que tem mais de 70 anos, porque aí ele é obrigado a casar no regime de separação total de bens. Mas nós, se você chegar lá no cartório hoje, né, você não tem aí nenhum tipo de impedimento, você chega no cartório, você vai casar no regime da comunhão parcial de bens. O que significa? Que significa assim, o que nós tivermos daqui pra frente vai ser agora de nós dois. Qual que é o problema disso? Se você tem ali uma doação do seu pai em relação à herança, por exemplo, isso já aconteceu, chega muito lá no meu Instagram. Ana, ele recebeu agora uma herança, ele não quer dividir comigo aqui a questão da herança. Qual regime de bens que vocês casaram? Parcial. Regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque quando você chega lá no cartório, é o regime que é apresentado pra você. E o parcial significa que você não tem direito à herança, né? Não vai ter direito à Vai se herança. ganhar na cena, né? Tô brincando. A gente não aposta aqui não, mas também faz parte, né? Pois é por isso que é São isso. bônus que acontecem ao longo da vida de casal. Isso mesmo, prêmio aí, prêmios, né? Por isso que é tão importante você procurar ali realmente um profissional da sua confiança, porque ele vai analisar ali qual que é o melhor regime de bens ali, o que se adequa ali às suas expectativas ao casal. Não tenho nada ou tenho muito patrimônio, isso realmente vai ser analisado e vai evitar muita dor de cabeça no É que futuro. o advogado, interessante, né? Ainda mais esse papel da Ana Bezerra aqui, essa especialidade, o advogado, ele é meio que um psicólogo intermediador e que vai te ajudar. Então a gente tem que aproveitar agora esse canal, fala pra gente, conversa com a gente tem mais uma pergunta aí na tela. Em relação ao planejamento matrimonial, isso é coisa de gente rica? É como funciona o planejamento para quem vai começar o casamento com um orçamento limitado? Coisa de gente rica, também acho, jamais vai pensar nisso. Aí quando a gente olha, a gente observa, puxa, mas só é gente rica ali que quer realmente evitar esses a gente conflitos pensa no logo, casamento, né? A gente pensa no pacto nupcial, como a gente costuma ver e ler, é uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem que se resguardar, né? E na maioria das pessoas, os réis mortais não somos assim. É verdade. Mas se a gente olhar assim do ponto de vista estatístico, a gente observa o seguinte, quais são aí as maiores causas de divórcio? Muitas vezes finanças, muitas vezes também a questão da traição, por exemplo, educação dos filhos, e às vezes aquela toalha que fica toda hora lá em cima da cama, coisas simples, sabe? Que você poderia ter estipulado tudo isso no pacto antinupcial. É um documento formal ali. Tá, mas aí olha só, eu tô conjecturando aqui, Ana, me ajuda. Não, legal, você é a voz do povo olha aqui. Lá. A toalha era uma decisão que a gente ia tomar, tá escrito. Como é que eu uso aquele documento que não é judicial? Eu não vou processar meu marido, eu não vou sair gritando, eu não vou fazendo nada. Como é que eu ajo numa situação dessa? Fiz um acordo pré-nupcial, matrimonial, como você tinha falado, um pacto matrimonial. Ai, não sei, agora É, um pacto antinupcial. Fiz isso aí. Deixou a toalha. E aí? Deixou a toalha. Boba, mas que você usou como exemplo, então vamos aproveitar. Com certeza, a gente tem ali questões grandes, né, que geram muito conflito, mas a gente tem, por exemplo, a questão da toalha, né? Existem casos, por exemplo, não de quero pessoas... não queria nunca ser seu marido, mas tá... Eu tô citando aqui, não é nem meu caso, gente, meu marido é maravilhoso. Tá explicando. Mas às vezes é o caso de alguém que tá em casa, né? Puxa, isso me irrita muito. Responde logo. É verdade, vamos direto ao ponto aqui. Olha só, a gente pode colocar, inclusive, ali na cláusula, a gente já coloca ali. Se ele colocar, por exemplo, a toalha ali em cima da cama, ou em relação a outro assunto também, a gente pode colocar até uma multa. R$20. Mentira! R$30. Olha essa poupancinha aí crescendo. Tem isso pra filho? Olha! Muito interessante. Ainda não temos, né? A gente tá brincando, mas é um assunto sério. É pra poder você aí de casa se identificar. E a gente tem mais uma pergunta. E se no decorrer do casamento eu quiser mudar o pacto antinupcial, isso é possível? Olha só, bem interessante também essa pergunta, né? Posso mudar aí o pacto antinupcial? Pode mudar o pacto antinupcial. Por quê? Porque quando você começou ali sua vida matrimonial, era de um jeito. E agora ali no caminho, durante muita coisa ali aconteceu, você pode inclusive trocar ali o seu regime de bens. Então é bem interessante, né? E agora eu acho que ficaria muito melhor se eu trocasse por esse outro regime de bens, né? Quero ajustar ali algumas condutas, tudo aí é possível.
Muito bom. Ana Bezerra, fantástica, super comunicativa, nossa jornalista, advogada e que vai estar com a gente aqui durante todo o mês. Vamos aproveitar e fazer uma propaganda. Fala aí, Ana, quais são suas redes sociais? Como é que as pessoas podem te encontrar? Muito legal. Ficou com alguma dúvida, gente? Dá uma olhadinha aí no meu Instagram, @anabezerra.advogada. Tem também o meu WhatsApp, 12981154759. E a gente vai resolver aí essa questão matrimonial, porque casal feliz ali é casal seguro, não é um casal seguro. Adorei porque a Ana é gente como a gente. Muito obrigada, Ana. Até a gente próxima. se vê na semana que vem aqui no Entre Família.